Olá, ouvintes! Estamos de volta, sim, com mais um subsídio para a lição da EBD. Hoje nós estamos com a lição número 13, a lição que fala sobre a vinda do Senhor, a nossa suprema esperança. Estamos terminando todas essas lições, estamos terminando o trimestre e com isso vamos fazer uma revisão rapidinho de todas as lições. Mas antes disso, eu gostaria de começar com as dicas de didática. Isso mesmo, dicas que vão ajudar você, professor, a dar uma aula com excelência. Isso mesmo. E hoje nós vamos trazer uma nova dica. A dica é como você deve se comportar para que você se torne realmente um bom comunicador. Existem algumas coisas que você tem que levar em consideração. Você já ouviu aquela expressão, falou, mas não disse nada? Pois é, você sabe que tudo se resume à comunicação. Quando você não tem uma boa comunicação, você acaba muitas vezes não chegando aonde você quer. Isso, você acaba transmitindo uma mensagem, mas a mensagem não alcança o objetivo e acaba chegando aos ouvintes de uma forma diferente. Eu quero começar com uma historinha, a história do homem que queria conversar com a formiga. É uma forma de comunicação e para trazer um exemplo de como você tem que se comportar. Vejam só, um homem, ele queria conversar com uma formiga. Então ele pegou uma formiga e colocou em suas mãos. E começou a falar com a formiga, como se ela entendesse. E ele começou a dizer, olá formiga, tudo bem? Eu gosto de você. Você é um inseto muito interessante. Você traz muitas lições, tanto é que na Bíblia você é citada. Então a formiga ficou olhando para o homem, não entendendo o que ele estava falando, e ela pensou, bom, a forma de eu me comunicar é dando uma mordidinha na palma dele, da palma da mão dele. Então, a formiga, querendo agradecer, picou a palma da mão do homem. E o homem, quando viu aquilo, ficou muito assustado e matou a formiga. Pois é, a comunicação não foi alcançada. A formiga queria se comunicar, mas o homem não entendeu. Então vejam como é importante você ser excelente na comunicação. Vejam só, muitas vezes a gente quer falar, mas não dizer. Às vezes, quando você é mal interpretado, você diz, olha, não era isso que eu queria dizer. Mas voltando àquela frase, fala, mas não disse nada. Qual é a diferença de falar e dizer? Ora, falar é o som que sai da sua boca. É o som que cria as palavras, as sílabas. É o som fonético. Isso, e dizer é você falar alguma coisa, o som sair, mas essas palavras criam uma lógica, criam uma forma de se expressar. Olha só, quando você quer dizer alguma coisa, você tem que ter uma linha de raciocínio. Começo, meio e fim. E ser claro nas palavras que você está falando. É muito importante quando você está falando para um público, para os seus alunos na escola dominical, você mexer bem a boca para falar bem silabicamente. Isso é muito importante. Quanto mais você gesticular a boca, mais fica claro as palavras e como você quer dizer. Vejam, estudos mostram que se você ficar 1 hora palestrando, você está explanando um assunto, os ouvintes, nesta 1 hora, vão absorver somente 7% das palavras ditas. É isso aí. Ou seja,
de 1 hora falada, somente 4 minutos e 12 segundos vão ficar na mente dos seus ouvintes, as palavras ditas. Mas você me pergunta, por que tão pouco? Porque existem outras contribuições que você tem que fazer para aumentar a absorção dos ouvintes do assunto que você quer colocar. Se você quer aumentar dos 7%, quer colocar mais 38%, você tem que usar o seu timbre de voz. O que é isso? Muitas vezes existem professores, existem palestrantes, existem pregadores que eles falam o tempo todo na mesma altura, sempre do mesmo jeito, sempre no mesmo tom. E isso, a gente sabe muito bem, que além de os ouvintes não absorverem, acaba dando sono nas pessoas que estão ouvindo. Agora, se você mudar o seu timbre, você mudar a altura, isso, mudar o volume da sua voz conforme você está explicando, e também a tessitura. O que significa isso? Significa que você tem que mudar um pouco a altura, um pouco mais baixo, dando entonação ao que você quer ensinar. E mais, você pode até mudar um pouco a sua voz. Então, você pode dizer, então Abraão, com seus anos todos, então ele falou para o seu filho Isaque, meu filho, Deus tem um plano na sua vida, você precisa subir a montanha comigo. Você pode achar um pouco ridículo, pensando, eu não estou fazendo teatro, mas quando você muda esse timbre de voz, quando você muda a altura de voz, você dá vida e a absorção dos seus alunos, dos ouvintes, aumenta 38%. Olha só, 7% falando sempre no mesmo tom, só palavras. Mudando o timbre de voz, a altura, aumenta mais 38%. Mas aí você fica me perguntando, onde é que ficam os 55%, que é mais da metade daquilo que eu vou explanar? E eu vou falar para você. O estudo mostra que 55% está relacionado à sua expressão corporal. Exatamente. E muitas vezes a gente pode ver que tem professores que eles parecem um poste, eles ficam parados, não têm expressão corporal nenhuma e com isso faz com que o assunto não alcance a memória dos ouvintes. A comunicação não é excelente. Mas como é que eu vou ter uma boa expressão corporal? Vejam, evite de você ficar sentadinho, paradinho na frente dos seus alunos. Se movimente, levante, gesticule, use o seu corpo, use a sua postura. Isso somado com o timbre de voz e com palavras ditas de uma forma bem audível, isso vai fazer com que os seus alunos aprendam muito mais. Olha, para dizer não precisa nem de palavras, é verdade. Você pode dizer muita coisa para muitas pessoas sem usar palavras, somente a expressão corporal. E chama muito mais atenção. Vocês já viram um mímico na rua fazendo mímicas? Por que ele chama tanta atenção se ele não fala nenhuma palavra? É porque a expressão corporal dele é muito controlada e é muito eficaz, a técnica que ele tem. E isso chama muito a atenção e grava na sua mente. Então lembre-se, você quer ser um bom comunicador, lembre-se de você ter um timbre de voz muito bom, você ter expressão corporal e dando sempre ênfase aos pontos que são mais interessantes. E assim você vai ser um comunicador excelente para os seus alunos da Escola Bíblica Dominical. Mas muito bem, vamos agora então entrar na lição 13
da nossa lição dos jovens. Isso mesmo. A lição 13 fala sobre a vinda do Senhor, a nossa suprema esperança. Aleluia. O comentarista nos fala e nos dá a sugestão de você pegar, dividir os alunos da sua sala em grupos de 3 ou 4 alunos e cada um vai escrever no papel 3 a 4 assuntos da lição que mais impactou a vida deles. E depois que esses grupos escreverem esses três assuntos, depois então chega o momento de os alunos compartilharem com a sala de aula os assuntos que eles mais foram tocados e explicando o porquê. Isso é bom porque traz à memória dos alunos tudo que foi ensinado no trimestre. Tudo que foi ensinado. Isso é muito importante mesmo. Mas vamos entrar nosso assunto da lição. Falando sobre a vinda de Jesus. O texto do dia diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, sendo que todos venham a arrepender-se. Está na segunda carta de Pedro, capítulo 3 e versículo 9. Muito bem, Pedro vai colocando agora na sua carta um assunto muito importante: a vinda de Cristo. Jesus ressuscitou e depois subiu ao céu. E ele deixou a sua promessa que iria voltar. E naquela época que a igreja estava se estruturando, muitos religiosos da época que também já não aceitaram Cristo como Messias, então nesse momento começavam a duvidar da volta de Cristo para buscar a sua igreja. E isso estava trazendo muita confusão nos irmãos da época, isso mesmo, muita confusão. E os religiosos diziam: bom, se ele não voltou até agora, ele nunca mais vai voltar. E esses religiosos, eles eram chamados e são chamados aqui pelo apóstolo Pedro como escarnecedores. Isso mesmo, escarnecedores. O que é um escarnecedor? Escarnecedor vem de escárnio. É uma pessoa que usa do escárnio. Escárnio é você zombar de alguma coisa. Na época, esses religiosos, eles viviam zombando da fé dos cristãos, esperando a volta de Cristo. Hoje, na época de hoje, nós vimos que muitas igrejas estão esperando a volta de Cristo. É bom dizer que a volta de Cristo é a nossa maior esperança, é a nossa grande esperança. E nós temos que sempre lembrar disso todos os dias. E é isso que o apóstolo Pedro nos mostra. Nós temos que lembrar todos os dias, porque não sabemos quando, mas temos que estar preparados para a volta de Cristo. E esses escarnecedores, eles eram terríveis. Você pode usar o exemplo para os seus alunos, para exemplificar como é um escarnecedor. Você pode dar o exemplo da laranja podre. Se você deixar uma laranja podre junto com as laranjas boas, questão de dias, todas as laranjas boas serão contaminadas por esta laranja podre.
Exatamente. É isso que um zombador faz. Ele contamina o seu redor com dúvida, com escárnio e com zombaria, destruindo a fé dos irmãos. É por isso que em Salmos 1, Salmos 1 e versículo 1, nos diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista aqui já está alertando que se você está próximo desses escarnecedores, você não será uma pessoa bem-aventurada. Realmente, aquele ditado que diz: diga com quem andas, que eu direi quem tu és, realmente é verdade. Muito verdade. Então, essa influência vai contaminando os cristãos da época. E Pedro tenta alertar contra esses falsos profetas, criando dúvida, debochando daquilo que Cristo deixou na sua palavra como promessa para minha e para a tua vida. A gente pode perceber, por exemplo, que Paulo começa a falar sobre os hereges. Isso mesmo. Além de zombar e dizendo que Cristo não iria voltar, esses cristãos religiosos, eles faziam o quê? Eles pegavam partes da Bíblia, partes isoladas, e tentavam juntar para usar como artifício, dizendo que Cristo nunca voltaria. Nunca. Esses religiosos diziam que o mundo nunca presenciou uma volta de uma pessoa vindo nas nuvens, buscando uma igreja. Então, se isso nunca aconteceu, não irá acontecer agora. Então, a gente pode ver que esses religiosos, esses falsos profetas, e que a gente vê hoje, e também que foi estudado no trimestre sobre os falsos profetas, hoje nós vemos esses falsos profetas querendo muitas vezes nos enganar com textos isolados da palavra de Deus, sem verificar e ver o contexto da palavra. E com isso, quando um falso profeta cria uma situação, pegando um texto isolado da Bíblia, e sem ver o contexto, ele acaba criando um pretexto com isso para enganar as pessoas. Então, devemos cuidar com essas doutrinas contrárias à palavra de Deus. Mas o apóstolo Pedro, ele enfatiza muito para quebrar esses argumentos enganosos. Ele diz: olha, a criação de Deus foi criado pela palavra. Isso. E assim, essa palavra fez toda a criação da terra. E então, com a palavra que Cristo deu e nos deixou na Bíblia, também é uma forma de mostrar que Cristo voltará, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo. Então temos que cuidar com essa questão e entender que nem tudo que a gente ouve por aí, nem todas as pregações que você ouve por aí, muitas vezes elas estão baseadas em heresias. Mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou discernir? Quanto mais você conhece a palavra de Deus e a escola bíblica, a EBD, é um local onde você aprende e se alimenta da palavra de Deus. E quanto mais você conhece a palavra,
menos serás enganado, porque você está alimentado com a palavra. E a palavra, ela nos deixa saudável e fortes e nos dá o discernimento do Senhor para percebermos que quando um falso profeta vem nos ludibriar com palavras, usando pretextos, naquele momento o Espírito Santo de Deus, juntamente com todo o conhecimento que você tem com a palavra, ele vai te mostrar e vai te discernir se isto realmente é verdade ou é uma mentira. Vamos continuar falando sobre a lição. A certeza da vinda de Jesus. A certeza vinda, muito importante. Olha, o apóstolo Pedro, ele nos mostra que algumas verdades nós temos que guardar no nosso coração. Uma é que o tempo de Deus, o tempo do Senhor, é diferente do nosso tempo. É por isso que ele fala lá no versículo que diz sobre 1000 anos para o Senhor, no versículo 8 do capítulo 3. Mas, amados, não ignorei essas coisas, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Isso mostra que o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. Mas o tempo do Senhor é o tempo que Ele preparou para nós. Então temos que entender que é Ele que está no controle de todas as coisas. Amém? Muito bem. Outra questão que o apóstolo Pedro nos diz para guardar no nosso coração é a promessa, que a promessa não está atrasada. Muitas pessoas pensam que Deus já está atrasado na sua vinda. Ele não está atrasado. Ele não está. O apóstolo Pedro nos fala, e foi o texto que nós lemos, que é o capítulo 9. E o finalzinho diz que não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Exatamente. Deus quer que todos estejam preparados para a sua vinda. Todos. E tem o tempo do Senhor para isso acontecer. E também, terceiro item que o apóstolo Pedro nos fala para guardarmos no nosso coração é que Deus é longânimo. Ele dá oportunidade para todos. É isso aí. Oportunidade para todos. Agora, estamos preparados? Estamos preparados? O apóstolo Pedro nos mostra e nos dá um exemplo da vinda de Cristo. Ele compara a um ladrão que não sabemos quando vem e não sabemos o impacto que isso vai dar. Agora, por isso temos que estar preparados. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que Ele vem e será um grande impacto quando Cristo vier buscar a sua igreja. É bom lembrar que nós temos que estar preparados e a palavra de Deus nos mostra claramente a parábola das 10 virgens, onde que Jesus nos mostra claramente que temos que estar preparados para a sua vinda. Assim como tinha aquelas 10 virgens, 5 não estavam preparadas, não tinham o azeite suficiente para que as lamparinas ficassem acesas. Mas 5 tinham o azeite necessário para iluminar o caminho e para a chegada do noivo. Isso nos mostra que nós temos que estar preparados. E para isso temos que ter uma vida íntegra no Senhor, na moral e na ética,
uma vida sensata, porque a nossa conduta aqui na terra vai definir a nossa eternidade. Eu vou fazer mais uma dinâmica, e você pode fazer isso com os seus alunos. Eu vou usar uma corda. Você pode pegar uma corda qualquer, pode pegar um barbante. Você pinta uma partezinha pequena do barbante da corda, e a corda tem que ter assim um tamanho considerável. Aí você vai falar o seguinte: vocês estão vendo essa corda? Essa corda, ela é o tempo da minha vida. Essa corda é o tempo que eu tenho. É a minha linha do tempo. Isso mesmo. Esta parte escura, essa parte marrom, é o tempo aqui na terra. É o tempo que eu ficarei aqui na terra. E o restante da corda é a minha eternidade. A minha eternidade. Lembre-se que o que você fizer nesse tempo tão pequeno vai definir a sua eternidade. E muitas vezes vivemos nesse mundo pensando somente neste pequeno espaço de tempo. Em coisas que muitas vezes, quando chegarmos perante o Senhor, não vão ter significado nenhum. E você vai pensar: por que eu perdi tanto tempo com coisas tão supérfluas? E não olhei, e não fiquei concentrado na minha eternidade. Lembre-se, muitas vezes vivemos somente para esse tempinho aqui. Achamos que a nossa vida é só isso aqui. Lembre-se que a eternidade é definida de como você vive neste mundo. Por isso que Cristo nos mostra que temos que estar preparados. O apóstolo Paulo nos diz que nós devemos prosseguir seguindo para o alvo. O alvo é a eternidade. Não podemos tirar os nossos olhos do alvo, que é a eternidade da nossa vida. Então, passe para os seus alunos. Façam com que eles reflitam nessa palavra. Faça essa dinâmica, mostre, porque quando você mostra a parte mais visual, isso grava muito mais na mente dos alunos. Faça essa dinâmica com ele. E lembre-se que a nossa vida na Terra é desse tamanhinho. Não tire os olhos do alvo. Não desista da sua fé. A fé que nos faz sempre estar prosseguindo para o alvo. E mais, alimente a sua fé. Porque mesmo quando vier os escarnecedores, pessoas querendo zombar da tua fé, dizendo que você não está aproveitando a tua vida, que você está jogando fora a tua vida, não. Mas se você tem a fé em Cristo, está bem alimentado através da palavra de Deus, quando vier esses escarnecedores, você vai dizer: sim, eu estou aproveitando a minha vida e me preparando para a eternidade. Os meus olhos estão para o alto, estão para o Senhor. E é isso que eu estou fazendo com a minha vida, preparando para a eternidade, fazendo a vontade do Senhor e me alimentando todos os dias com a sua palavra. Porque a fé vem de ouvir e buscar e ler a palavra de Deus. Então, diga para os seus alunos que cada vez que eles vêm na escola bíblica dominical, toda aula que ele vier, ele está se alimentando para ficar forte e não tropeçar em heresias ditas por falsos profetas, desanimando a nossa vida e dizendo que não vale nada, não vale a pena estar numa vida de integridade, de santidade perante o Senhor.
sem fé é impossível agradar a Deus. Veja que importante. E eu quero terminar agora, encerrando esse trimestre com a lição 13, dizendo que leve o seu aluno a uma reflexão. Leve o seu aluno a perceber que além deste mundo existe uma grande eternidade. E que não podemos jogar fora a nossa eternidade por prazeres carnais, por vontades momentâneas. Seja claro com ele. E que Deus abençoe a tua aula e até a próxima. Deus abençoe e até mais.